Paz de Cristo, povo de Deus que busca a Deus, filhos e filhas do Senhor que veio buscar a Deus através desse vídeo como resposta de oração e para que você possa estar falando à luz da palavra também para aqueles que ainda têm dúvida. Hoje, nesse vídeo, então, em Hebreus, livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, meus irmãos e irmãs, reafirmando a soberania no passar do tempo, no passar dos séculos, do nosso Salvador, aquele que deu a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário, para que a gente tivesse alguma chance diante da astúcia, da fúria do inimigo das nossas almas. Porque, meus irmãos e irmãs, muitas vezes a gente ouve cada doutrina, cada tipo de situação e de coisas que, como a palavra diz, tudo que é anátema é maldição. Tudo que for fora da palavra de Deus é maldição para a vida do ser humano. E tem uma situação, inclusive, na família, infelizmente, uma pessoa, ela disse assim: eu não vou mais seguir esse evangelho, porque Jesus só foi para a época dos judeus. Oh, meu Deus, que dó, meus irmãos e irmãs. Uma pessoa que ela foi doutrinada na igreja, aprendeu direitinho da forma que tem que ser. Porque se a palavra aqui em Hebreus 13, 8 está nos dizendo isso, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é ontem, desde a fundação do mundo, hoje, no tempo da gente. E será eternamente, ou seja, no futuro, daqui 100 anos, daqui 300, 500 anos, 1000 anos, 3000 anos, o tempo que for, porque eternamente Ele será o mesmo. Então, como que pode algumas doutrinas de demônios falar isso? Que Jesus foi só para a época dos judeus. Meus irmãos e irmãs, até a palavra ali em João, no capítulo 14, se eu não me engano, é versículo 6. Ou é o 6 ou é o 7. Eu ainda vou trazer essa palavra que diz: eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está bem claro isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Redentor das nossas almas, aquele a quem a gente deve recorrer. Vocês sempre veem aqui no vídeo falar sobre Deus, ainda eu falo paz de Cristo. A gente cumprimenta sempre no meio do vídeo, eu estou falando de Deus. Deus, o Pai, claro, como diz, né? O Pai amai a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente diz, né, que o Pai é Deus, Deus Pai. Em mandamentos está assim, tanto que o segundo mandamento, amai ao próximo como a ti mesmo, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm a autoestima de amar a si próprio, quanto mais vão amar ao próximo. Mas enfim, o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Então por isso que muito se fala sobre Deus. Às vezes, ultimamente, não está usando muito o nome de Jesus como realmente deve ser. Tudo que nós fomos pedir em nome do Filho, para que o Pai, Ele possa nos ouvir e
atender às nossas petições, às nossas súplicas. Então, se você ouviu, ou se alguém próximo de você falar assim, olha, Jesus Cristo não é para o nosso tempo. Você diz, não, Jesus, isso está errado, isso não é a sã doutrina. E aí você mostra essa palavra, Hebreus 13:8. Vê ali. Vamos mostrar aqui, né? Livro aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Também, como eu acabei de falar ali, também em João, o Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 6. Amém? Também eu tive outro caso, infelizmente, de uma colega, alguém ali pela vizinhança, que falou assim, mas eu vou deixar de ir para a igreja, ou vou deixar de seguir a Cristo, porque serão só 144 mil salvos. Meu Senhor da glória, só Deus mesmo, só Jesus, só o Espírito Santo de Deus para ajudar as vidas com essas más interpretações. Nós temos que tomar muito cuidado. Temos uma Bíblia em casa para meditar, meus irmãos e irmãs. É importante, sim, a gente buscar a Deus de várias formas que nós temos ao nosso alcance nos dias atuais, inclusive aqui, né, pela internet, que é tanta coisa, tanto tipo de conteúdo. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Mas infelizmente, nesse mundo até mesmo a palavra de Deus diz que o inimigo, quando ele há chance para ele se transveste de anjo de luz para enganar, para ludibriar, para fazer esse tipo de coisa, como essas duas vidas. Vamos estar orando e intercedendo para que o inimigo não venha enganar, e até aqueles que estão enganados, que seja tirada o engano das suas mentes, dos seus corações. Tudo que não procede de Deus, do Espírito Santo de Deus, seja tirado dessas vidas que estão enganadas, que se afastaram da presença de Deus por causa de uma palavra, de uma doutrina de demônios, por causa de tudo que não vem do Espírito Santo de Deus se torna anátema, se torna maldição. Infelizmente tem se tornado maldição na vida de alguns, muitos, por que não dizer? Porque as pessoas estão afastadas de Deus, porque o Senhor não se busca só de uma forma. O Senhor nós buscamos junto ali com a presença do Pai, se comunicando ali, o Espírito Santo de Deus se comunicando com o nosso espírito. A necessidade já é permitida pelo Pai, a sede, né? Nós não temos sede, o nosso corpo não tem sede. Esses dias de bastante calor ainda, nós tomamos muito líquido, ou é o certo, né? Então, da mesma forma, nossa alma, nosso espírito tem sede de buscar a Deus. Então, que nós estejamos fazendo nossa parte diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abra sua boca, meu irmão, minha irmã. Fale das coisas de Deus, das coisas do plano da salvação para as pessoas. Mostre para elas, à luz da palavra, que as coisas não são assim como é falado, mas a gente tem que comprovar através da palavra de Deus o que realmente é válido para este mundo, para a humanidade.
da forma que as coisas acontecem realmente, né? Não tantas inverdades, mentiras, mesmo engano, para afastar as vidas da luz do Evangelho, da luz da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, pedir a Deus então para que Ele nos ajude e nos use como canal para pessoas, que nos use como ponte, para que elas venham também saber, entender qual a vontade, a perfeita vontade de Deus para a vida delas. O Senhor diz: a minha vontade é perfeita, agradável para os meus. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, é pensamento de paz e não de mal, diz o Senhor. E as pessoas ficam procurando em tantas coisas nesse mundo, e o Senhor ali, aguardando elas. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais esta palavra, a qual o Senhor vem confirmar a luz do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso alegra o nosso coração, alegra o nosso espírito, regozija na presença do Senhor, por saber que o mundo muda, as pessoas mudam, nós mudamos, mas o Senhor não muda. Nós glorificamos e exaltamos teu santo nome, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, entregamos neste momento esta oração a Ti. Amém, meus irmãos e irmãs? Compartilhe, seja um canal de bênçãos também na vida de outras pessoas. E que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe. Amém?